E aí, canal do Liril? Tudo bem? A gente vai falar sobre o corpo humano, beleza? Vai deixando o like aí, o comentário. A gente vai deixando a gente vai falar sobre o corpo humano, galera. Sobre o corpo humano de novo. O que as bactérias ela faz com o nosso organismo, entendeu, galera? Vai deixando o like aí, um maço de like aí. Eu vou passar aqui com vocês. O que nosso corpo humano ele produz sistema organismo, né, que a gente está populando aqui. Então, eu vou passar os conteúdos, tá? Eu mesmo que fiz. Faça isso por 21 dias e se torne irreconhecível. Conteúdo errado, galera. Desligue o seu celular antes de ir dormir. Peraí, conteúdo errado. É o corpo humano, Brasil. Ó, se a gente gosta de maionese, 30... Agora vai, agora é o conteúdo certo. Se a gente fazer, sei lá, uma caixa minha de... O que acontece com o corpo quando você para de ingerir bebidas alcoólicas? Já na primeira semana, o sono e a concentração melhoram e o corpo fica mais hidratado. Depois de 2 semanas sem beber, quem agradece é o estômago. Isso porque o álcool pode aumentar a produção de suco gástrico e causar refluxo. Depois de 21 dias, já dá para entrar naquela calça jeans que não servia mais. Sabe por quê? Cada copo... Peraí, deu errado aqui, pessoal. Então, o nosso corpo humano, ele se produz ele vai se produzindo em torno... Peraí que saiu aqui. Bom, ele vai se produzindo vou reiniciar aqui. Bom, igual eu vou falando do corpo humano. Bom, ele vai se produzindo cada organismo que nosso cérebro ele recebe, por exemplo, igual os caras falam do álcool, da bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ele faz o quê? Ele vai regenerando o cérebro. O cérebro é como se fosse um motor de carro. Ou seja, ele vai testando a nossa habilidade, como por exemplo, você vai no supermercado e o seu cérebro pede uma coisa e seu fígado outra coisa. É como se fosse o pulmão e o coração andar ao mesmo tempo. Só que a gente tem qualidades de vida. As qualidades de vida do corpo humano, do próprio ser, que nós somos seres vivos, e eu estou trabalhando nisso, para poder ter o diagnóstico. Na minha visão, eu vejo que eu falei do meu remédio ontem. Muitas pessoas que tomam desse remédio que eu tomo, né,
acaba se ferrando, porque ele é com a pericia. Agora, quem tem autismo, não sei como é que é a área dos autistas, que toma remédio controlado e tem que tomar, igual agora, eu tô tomando minha cerveja, sem álcool aqui, ó, sem álcool, tá? E aí eu vou colocar vou colocar aqui, ó, o corpo humano para poder rogar para vocês. Aliás, o corpo humano, ele transfere todo o organismo, tá? Mas vocês vão perguntar, ô Lilio, aonde você aprendeu isso? Lá no COI. Os médicos falam que a pesquisa foi realizada em cada país diferente, tá? A pesquisa conta que nós tem cada pesquisa tem... O que acontece com o corpo quando você para de ingerir bebidas alcoólicas? Já na primeira semana, o sono e a concentração melhoram e o corpo fica mais hidratado. Depois de 2 semanas sem beber, quem agradece é o estômago. Isso porque o álcool pode aumentar a produção de suco gástrico e causar refluxo. Depois de 21 dias, vou colocar aqui para vocês. Que não servia mais. Sabe por quê? Cada copo de cerveja tem mais. O que acontece com o corpo quando você para de ingerir bebidas alcoólicas? Já na primeira semana, o sono e a concentração melhoram e o corpo fica mais hidratado. Depois de 2 semanas sem beber, quem agradece é o estômago. Isso porque o álcool pode aumentar a produção de suco gástrico e causar refluxo. Depois de 21 dias, já está mais hidratado. Aquela calça jeans que não servia mais. Sabe por quê? Cada copo de cerveja tem mais ou menos a mesma quantidade de calorias de uma barra de chocolate. Daí é só fazer as contas de quantas barras você deixou de somar na balança. Vai deixando o like aí, tá, pessoal? Quando você para de ingerir bebidas alcoólicas. Já na primeira semana, o sono e a concentração melhoram e o corpo fica mais hidratado. Depois de 2 semanas sem beber, quem agradece é o estômago. Isso porque o álcool pode aumentar a produção de suco gástrico e causar refluxo. O que acontece com o corpo quando você para de ingerir bebidas alcoólicas? Já na primeira semana, o sono e a concentração melhoram e o corpo fica mais hidratado. Depois de 2 semanas sem beber, quem agradece é o estômago. Isso porque o álcool pode aumentar a produção de suco gástrico e causar refluxo. Depois de 21 dias, já dá para entrar naquela calça jeans que não servia mais. Sabe por quê? Cada copo de cerveja tem mais ou menos a mesma quantidade de calorias de uma barra de chocolate. Daí é só fazer as contas de quantas barras você deixou de somar na balança ao suspender a bebida. Nessa fase, aqui o humor também melhora. Já que não tem mais o álcool atrapalhando a produção de serotonina. Depois de 4 semanas, então, é só alegria. A pressão sanguínea diminui e a pele fica mais jovem, brilhante. É uma beleza. Aliás, saiu um estudo recentemente sugerindo que ficar 18 dias sem beber nadinha de álcool são suficientes para reduzir a perda de memória e da atenção. Então, se você anda meio esquecidinho, pode ser que esteja bebendo demais. Uai, seu app de vídeos curtos. 7 motivos para você dormir nua que você não sabia. Primeiro de tudo, dormir nua reduz o estresse e a ansiedade. Segundo, melhora a saúde íntima, você vai ter menos infecções. Terceiro, aumenta sua autoestima. Quarta, você terá mais relações sexuais. Quinto, melhora a qualidade do seu sono. Sexto motivo, estimula a queima de calorias. E sétimo, melhora muito o seu relacionamento.
Desafio na parede para perder barriga. Se você fizer esse exercício todos os dias, sua gordura vai diminuir muito. Esse treino não envolve abdominais e pode ser feito por qualquer iniciante. Não importa a idade. São somente 3 exercícios e dura somente 5 minutos. Salve esse vídeo para fazer depois. Primeiro, exercício. Fique de frente para uma parede. Coloque as mãos na altura dos ombros. Agora levante o joelho direito e traga-o em direção ao cotovelo direito. Abaixe-o e depois levante o joelho esquerdo e traga-o em direção ao cotovelo esquerdo. Repita novamente. Faça 20 repetições. Segundo exercício. Fique de lado. Dobre o cotovelo e incline-se contra a parede com o antebraço. Levante o braço direito para frente com o cotovelo dobrado. E ao mesmo tempo coloque a perna esquerda para trás. Abaixe o braço e levante o joelho esquerdo para frente. Faça 10 repetições e depois mais 10 do outro lado. Terceiro exercício. Fique de frente para a parede com as pernas afastadas e os braços ao lado do corpo. Agora, dê um passo largo para o lado esquerdo enquanto estende o braço direito através do peito. Volte à posição inicial e depois faça o mesmo do outro lado. Faça 15 repetições. Faça 3 séries de cada exercício para obter melhores resultados. Se você gostou desse vídeo, siga a gente e escreva nos comentários parte 2 para receber o próximo nível. Eu desafio. Você tem problemas com enxaqueca, não existe, não tem possibilidade, porque enxaqueca é uma doença circulatória. O melhor alimento para a circulação do mundo foi descoberto nos Estados Unidos, mel com babosa. Eu me curei de uma enxaqueca gravíssima que não tinha cura, né? E com mel com babosa. A babosa consegue deixar o fluxo sanguíneo perfeito, o plasma sanguíneo perfeito. Tem muito estudo que mostra isso aí. Eu pego aí, dá pra fazer em casa, pega a babosa daquela grossa, descasco ela, vou pegar o gel dela. Tem uma toxina, não mata, mas é uma toxina assim. Você estira aquela gosminha, né? Coloca em uma panelinha, uma baciazinha com água, deixa descansando 3 horas. Vou notar que vai ser uma gosma assim esquisita em cima. Aí você pega só a parte do lava de volta, acabou a toxina. Pega meio quilo de mel, coloca no liquidificador, a babosa com mel, e pega uma colherzinha de cachaça de alambique, pura, aquela cachaça que os nossos avós tomavam, viu? Coloca ali pra conservar. E deixa na geladeira, toma 3 colheres por dia. Você sabe quanto ganha um garoto de programa? Um homem aí que vende o seu corpo na rua? Vou te falar agora. Primeiro de tudo, foi feita uma base aí. O garoto de programa tá cobrando entre 200, 250 a 300 reais por programa. Vamos supor que ele faça 5 programas aí no dia, de 300 reais cada um. Em um dia, ele vai tirar 1.500 reais. Agora, se ele fizer 5 programas por dia durante uma semana, ele vai tirar cerca de 10.500 reais por semana. E se ele fizer aí 5 programas por dia durante um mês, ele vai tirar mais ou menos 45 mil reais por mês. Essa é a base aí de um homem que cobra cerca de 300 reais por programa. Tem homens mais baratos, até homens que cobram até 1.000 reais por um programa. Olha só, gente. Você sabe o quanto o seu corpo te ama. Enquanto você está profundamente adormecido, todos os órgãos do seu corpo estão trabalhando para você. Os glóbulos vermelhos estão ocupados registrando várias métricas do seu corpo. Seu coração, enquanto você dorme, está ocupado lendo muitos livros sobre o coração. Enquanto isso, seu cérebro está relaxadamente jogando videogame. Ambos são os comandantes supremos do seu corpo. Na madrugada, células apressadas chegam ao escritório do coração. O coração relata que sua condição física está piorando. Após uma simples comunicação, o cérebro decide inspecionar pessoalmente o estado de funcionamento de cada departamento. O primeiro a ser visitado é o pulmão. Ao entrar, o local está envolto em uma névoa de fumaça e um enorme ventilador de ventilação não está tão ativo quanto o normal. O cérebro imediatamente pede aos glóbulos vermelhos para investigar a causa da fumaça. A fumaça aqui é toda resultado do tabagismo que você faz. O órgão acha que as coisas não estão boas e vai para o centro de controle do corpo, localizado perto da cavidade torácica. Uma enorme tela exibe o sistema digestivo do corpo, piscando com luzes vermelhas perigosas. O órgão imediatamente pede aos glóbulos vermelhos que contatem o cérebro para obter informações. Neste momento, o cérebro ainda está tranquilamente jogando videogame e não está disponível. Nesse meio tempo, parece que o
seus rins também têm um problema grave, o órgão pega um elevador espinhal para verificar a situação. Ao chegar, descobre-se que as células aqui estão bebendo uma substância líquida amarela. O órgão prova um gole e percebe que essa substância é álcool. As células do órgão estão trabalhando duro para metabolizar esse álcool em urina. O coração, então, retorna rapidamente ao centro de controle, tenta entrar em contato com o cérebro novamente. Finalmente, o cérebro atende ao telefone. O órgão pede para o cérebro se preparar para transmitir sinais visuais. Sob o controle do cérebro, os olhos são forçados a se abrir. O que está à vista são pontas de cigarro e garrafas de cerveja por toda a mesa. Isso é a sua condição de vida atual. Ao observar cuidadosamente, o órgão identifica a causa anormal do sistema digestivo. É aquele hambúrguer não terminado. O órgão liga para o intestino grosso. As células do intestino grosso parecem estar atordoadas por algum objeto. Sem opções, o coração precisa entrar em ação. Ele vai até a porta de aço e a abre. Em seguida, liga para o cérebro. Rapidamente, o cérebro controla você para ir ao banheiro. Após a missão cumprida, o coração retorna rapidamente ao seu posto. A velocidade de um sprint de 100 metros faz com que o sangue circule mais rapidamente, com o esforço conjunto de todos os departamentos do corpo. Finalmente, você acorda e corre para o banheiro. Ao ouvir um som estridente, esta batalha termina com uma vitória. Na realidade, seu corpo te ama mais do que qualquer pessoa. Fumar menos, beber menos e cuide bem de si mesmo. Quando eles realmente entrarem em greve, será tarde demais para se arrepender. Os humanos não regeneram dentes, pois nascemos com apenas 2 conjuntos, dentes de leite e os permanentes. Conforme crescemos, mudanças na mandíbula fazem os dentes de leite caírem, deixando espaço para os permanentes, que já existiam, ocuparem seu lugar. Esses dentes não crescem novamente após cair, porque as células tronco responsáveis pela formação dental só produzem esses 2 conjuntos e depois param. Na madrugada de hoje para amanhã, vai acontecer um evento astronômico lindo no céu noturno. Hoje, nesta quarta-feira e quinta-feira, 3 e 4 de janeiro, vai acontecer o pico da chuva de meteoros quadrantídeos. No pico, os astrônomos prometem cerca de 40 a 60 meteoros por hora riscando o céu noturno. Vocês vão observar? O que acontece com o seu estômago quando você come miojo? Quem nunca recorreu ao famoso macarrão instantâneo quando estava ou sem tempo, ou sem dinheiro, ou sem mínima vontade de cozinhar? Muito prático, não é? Mas toda essa facilidade tem um custo. Além de ser uma bomba calórica, o miojo é riquíssimo em gordura. Tem mais sódio do que devemos comer em um dia inteiro. E no final das contas, não tem praticamente nada de nutrientes. E a má fama só piora. Um estudo realizado pelo Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, decidiu analisar e comparar a digestão do macarrão comum e do macarrão instantâneo. Para isso, os participantes da pesquisa engoliram pílulas com microcâmeras. Pílula com microcâmera? Sombra, tem pílula com microcâmera mesmo? Primeiro, eles comeram a massa fresca e a digestão terminou em só 20 minutos. Depois foi a vez do miojo. E acreditem, passadas 2 horas, o macarrão estava ali inteirinho. Por causa dessa dificuldade de digestão, o miojo força o metabolismo a trabalhar por várias horas até que o macarrão seja completamente dissolvido. No fim das contas, o organismo acaba tendo um esforço desnecessário, já que trabalhou tanto para um alimento que não vai agregar em nada. Quai, seu app de vídeos curtos. O que acontece com o homem que se masturba demais? No vídeo de hoje você vai saber as consequências negativas do excesso da masturbação. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico, urologista e andrologista. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Testo Saúde Masculina. No nosso canal a gente fala sobre saúde do homem. Se você gostar do nosso conteúdo, considere se inscrever aqui no nosso canal e curtir o nosso vídeo também. No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas consequências negativas que a prática da masturbação pode ter na vida de alguns homens. Ah, mas a masturbação não tem aspectos positivos? Sim, tem. Tanto que eu já gravei vídeo aqui no canal falando sobre esses aspectos. No entanto, o vídeo de hoje a gente vai se debruçar sobre aspectos negativos, principalmente para você que é viciado na prática da masturbação e também no consumo de material pornográfico. Talvez você esteja se fazendo uma pergunta agora. Qual é o número para eu saber se eu estou acima da frequência ideal
ou se eu tenho ainda uma margem em termos de frequência. E o que eu tenho para te dizer é que, com relação a número exato, nós não temos na literatura médica nenhum número que suporte te dizer que acima desse número você está acima de uma frequência, você está viciado na prática da masturbação. Nós não temos um número exato, mas nós temos sim alguns parâmetros relacionados principalmente aos diversos aspectos da sua vida para te dizer que essa prática está te trazendo malefícios. Aspectos esses relacionados, por exemplo, ao seu relacionamento, relacionado ao seu estudo, ao seu trabalho, à sua atividade física, hábitos de vida. Quando a prática da masturbação começa a afetar esses aspectos da sua vida, muito provavelmente você está sofrendo com o efeito aí, com o excesso da masturbação. A primeira consequência que a gente tem do excesso da masturbação vai ser com relação à sua energia. Todos nós temos energia para fazer as atividades nossas do dia a dia, ou seja, trabalhar, estudar, fazer tarefas que demandem a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa disposição. E as pessoas, homens que sofrem com o excesso da masturbação, muitas vezes acabam sentindo uma certa dificuldade de se empenhar em alguma tarefa que demande energia, alguma concentração, eventualmente alguma tarefa que vai te exercitar mentalmente. Esses homens, eles se sentem desgastados ali. É como se você tivesse se empenhado em uma atividade física extenuante, você está sem energia para fazer essas outras atividades. Esse é um dos primeiros aspectos que eu queria chamar a sua atenção. Se você está sentindo falta de energia, falta de disposição para fazer as suas atividades do dia a dia e você está se masturbando com uma certa frequência, saiba que isso pode ter relação com esses efeitos que eu acabei de mencionar. O segundo ponto, o segundo aspecto que eu queria chamar a sua atenção é principalmente relacionado a uma desconexão emocional que alguns homens que praticam a masturbação excessivamente também têm. O que seria essa desconexão? Basicamente, você cria uma realidade, um mundo ideal na sua cabeça e que você se satisfaz com esse mundo ideal sozinho, sem precisar de ninguém, sem precisar de nenhuma parceria. E isso naturalmente vai te isolar sexualmente de relacionamentos físicos. Agora olha só o problema se você tem, por exemplo, uma namorada, se você tem uma esposa. Naturalmente esse envolvimento ele vai ficar diminuído, que pode gerar desgastes para você na sua relação física. Um outro ponto que eu queria falar ainda relacionado a essa desconexão emocional é que você pode criar o que seria o ideal na sua cabeça. Ou seja, você tem uma idealização do que seria uma relação sexual ideal. E, na verdade, quando você vai para uma relação, é muito diferente daquilo que você imaginou. Existem homens que começam a sofrer com isso e gerando frustrações na hora de uma relação sexual presencial, vamos dizer assim. Existem homens, inclusive, que sofrem com impotência sexual, com uma dificuldade de ereção, porque aquela expectativa que eles tinham lá no imaginário, ela não se concretizou no mundo real. Então veja só o problema que isso pode trazer para você no seu dia a dia. E um outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui, que é muito frequente nesses homens, é que eles não conseguem enxergar objetivos a médio e longo prazo. Isso por quê? Porque você altera o seu sistema de recompensa. Você está se sentindo mal, você... Para a bolsa amiótica, se ainda estiver intacta, o bebê nascerá. O tempo, que decorre desde a incisão abdominal inicial até o nascimento, é geralmente de 5 minutos. Então, o médico pinçará e cortará o cordão umbilical, extrairá cuidadosamente a placenta e saturará bem o útero e o abdômen. Geralmente, isso dura cerca de 45 minutos. Em geral, a estação no hospital, depois de um parto por cesárea, é de 3 a 5 dias. Durante este tempo, será recomendado que você ame e durma quando o bebê se deitar e levante da cama para dormir, e embora a maioria dos pacientes pouco. Essa você não sabia, mas o que aconteceria se um humano ou um pássaro fosse sugado pelo motor de um avião? Em 2015, um cara foi burro o suficiente para ser sugado por um avião. Os trabalhadores do motor estavam resolvendo um problema. Quando alguém deu ao piloto o sinal errado para ligar o motor, tenha em mente que os motores dos aviões são potentes o suficiente para levantar aviões pesando toneladas. Eles podem puxar objetos grandes em até 15 metros de distância, incluindo caixas de metal, carros e até mesmo humanos. A hélice dianteira do motor
motor aspira o ar e gira 70 vezes por segundo. Esse ar é então inflamado para gerar energia, tanta potência que a pessoa foi despedaçada pelo motor. Da mesma forma, se um pássaro atingir o motor de um avião no ar, o ventilador do motor puxa o pássaro e o despedaça. Mas as partes do pássaro podem ficar presas no compressor, que resfria o motor, causando entupimento e elevando a temperatura para 1000 graus. Isso acende o combustível do jato e explode o motor, fazendo com que o avião caia, matando todos dentro. Se você fosse engolido por uma baleia, você seria espremido em sua enorme garganta e continuaria descendo pelo esôfago até chegar em uma série de câmaras estomacais cheias de ácidos digestivos, e esses ácidos começariam imediatamente a decompor seu corpo. Mas mesmo que você conseguisse evitar o ácido, a falta de ar dentro da baleia faria que você sufocasse até a morte. Trabalhar à noite e dormir de dia faz mal para a saúde? A jornada noturna é uma das prováveis causas de câncer. Sim, existe uma relação entre o sono e a doença por causa da ruptura do ritmo circadiano. Para quem não sabe, o ciclo circadiano é o período de 24 horas em que se baseia o ciclo biológico. É o reloginho do nosso corpo, que é ajustado pelo mundo de acordo com a exposição à claridade e à escuridão. Quem trabalha no período noturno tem pouca exposição à luz, mas quando volta para casa, dá de cara com a claridade da manhã. Isso trava completamente o relógio biológico da pessoa e acaba ativando o eixo de estresse, que é como o corpo reage em uma situação de luta ou fuga. Daí, a pessoa está ali, sentadinha trabalhando, mas seu corpo está jogando glicose na circulação, aumentando a pressão arterial e gerando um alerta para lidar com ameaças que não existem. É esse estresse contínuo que desencadeia várias doenças. Uai, seu app de vídeos curtos. O que acontece com o corpo quando uma pessoa está com AIDS? Tudo começa com sintomas que lembram da gripe. Coriza, dor no corpo, dor na garganta e um pouco de febre. Logo o quadro começa a evoluir para fadiga e cansaço excessivo. É nesse momento, geralmente, que a pessoa procura o médico e acaba fazendo um teste rápido de HIV. Geralmente utiliza algum tipo de fluido corporal da pessoa sintomática e sai em 30 minutos. Quando o teste dá positivo, o paciente é submetido a novos testes mais precisos para confirmar o diagnóstico. Sendo soro positivo, o paciente deverá tomar um coquetel que vai inibir a ação do HIV, assim evitando o desenvolvimento da imunodeficiência humana popular AIDS. Todos os dias eu atendo homem com dificuldade de ereção na clínica. E frequentemente o homem, quando tem uma dificuldade de ereção, ele já vai conferindo seu pênis no caminho, a caminho do local, para encontrar a pessoa que ele gosta, ou até a caminho da casa ou da festa ou do motel. Ele vai fazendo a chamada conferência. O que é a conferência? Ele vai conferindo se o pênis dele já está tendo algum tipo de sinal. E se não está tendo algum tipo de sinal, ele se preocupa, ele se apavora. A caminho do motel, quando a mulher ou a pessoa que está aí com ele dá uma olhada para a janela, ele dá uma mexida no pênis para dar uma leve acordada, uma antecipada. Ele dá uma conferência como ali embaixo já deveria estar respondendo. É como se ele mexesse para ver se começa a ficar já um pouco mais duro, antes mesmo de chegar lá no motel. Isso prejudica mais do que ajuda. Por que prejudica mais do que ajuda? Porque à medida que você foca no seu pênis, você já começa a aumentar o nível de preocupação, sobretudo se ele não está respondendo como você gostaria, se ele já não está inchando aí, se ele já não está aumentando de tamanho. O que acontece? Se ele não está respondendo como você imagina que ele deveria responder, já vai começar a liberar um pouco uma preocupação maior aí, uma ansiedade, um medo, e isso vai já complicando a chegada do sangue no pênis. Se tudo ia funcionar normalmente, à medida que você a caminho faz essa conferência, a tendência é ficar um pouco mais preocupado, ficar focado no pênis, um dos grandes vilões, que eu já expliquei no outro vídeo aqui, que focar no pênis é um dos vilões derrubadores de ereção, e aí você potencializa aquilo que depois afunda. Evite fazer essa conferência prévia no caminho.
deixe fluir, deixe chegar no hotel, na casa da pessoa, deixe a coisa começar a esquentar lá. Se você faz a conferência prévia, vai se complicar muito mais do que ajudar. Então aquilo que muitos homens acham que dar uma bombada, dar uma acordada ajudaria, daqui a pouco vai ser complicador. E aí dificulta uma ereção. Muitos homens, inclusive, me relatam aqui na clínica que fazem, e eu digo para eles, olha, vamos começar a evitar isso, senão vai só dificultar cada vez mais o seu processo aí, e daqui a pouco você não consegue mais sair. Vai começar a ficar mais preocupado com o pênis do que com a pessoa que está aí do seu lado. Vai ficar mais preocupado com o próprio órgão genital do que prestar atenção no que excita, no que estimula. E aí você está na via da contramão. Você está indo para um lado quando queria ir para o outro. Eu sou Marlon Mateide, psicólogo, especialista em sexualidade humana, trabalho há mais de 20 anos atendendo todos os dias homens com ejaculação precoce e com disfunção erétil. Sou também o criador do treino Controle 2.0, meu treino de exercícios feito para melhorar o controle, a segurança e aumentar o tempo na hora H. E sou também o criador do treino do Leão, para aumentar com técnicas sem remédio nenhum a rigidez, a potência e o vigor. Esses dois treinamentos, eu vou deixar o link aqui abaixo, é só você acessar, pegar para você, começar a fazer e depois voltar aqui nos contando o quanto também eles te ajudaram. E se você sabe que isso acontece, ou já fez alguma vez, ou imagina que os homens fazem, escreva aqui para mim, aqui abaixo, que a gente vai começar a conversar e eu vou explicar, inclusive, outras coisas que os homens fazem aqui. Você tem vontade de ficar com uma pessoa, sente atração demais por essa pessoa, mas não quer se apaixonar por ela? Então faça isso. Quando você for pra cama com essa pessoa, não beije ela na boca. Quando você beija outra pessoa na boca, é o momento em que você se apaixona pela pessoa e cria vínculos. Então, quando você tem atração, tem desejo, tesão por alguém e não quer se apaixonar por ela, vá pra cama com essa pessoa, faça tudo o que tiver de fazer, transe, faça sexo, mas não beije ela na boca. Porque fazendo isso você consegue aí matar sua vontade com a pessoa que você tá afim, sem se apaixonar por ela. Porque beijando essa pessoa você se apaixona. Mas se você fizer aí de tudo, sem beijar, sem encostar os lábios nos lábios da pessoa, você acaba ficando com ela sem se apaixonar. 99% dos homens vão pular esse vídeo nesse exato momento. Mas eu estou aqui por causa de 1%, aqueles que estão dispostos a melhorar o seu desempenho aprendendo a ter mais controle ou a durar mais. Embora tenha muitas coisas que eu não saiba fazer nesse mundo, uma coisa eu sei: ajudar homens a melhorar o seu desempenho no contato e na hora da relação íntima. Acredite ou não, eu já ajudei mais de 2.353 homens e eu estou determinada a continuar. Quando eu comecei nessa profissão, eu fui completamente questionada e até ridicularizada, mas depois de tantos casos de sucesso, eu posso afirmar com toda sinceridade que eu sei ensinar homens a terem mais controle e a durar mais. E agora eu estou aqui em busca do 1%. Eu estou atrás de você que está buscando solução e deseja tomar medidas para mudar e transformar a sua vida. Portanto, eu vou compartilhar os passos para resolver esse problema de vez. Se 2.353 homens conseguiram, a pergunta é: por que você não pode ou por que você não vai conseguir? Será que você é tão diferente assim dos outros? A única coisa que eu sei é que você precisa é querer, porque o método para resolver esse problema de vez eu vou te apresentar gratuitamente no meu evento totalmente gratuito. Eu estudei a cebola há muito tempo. Ela é a insulina vegetal. A cebola é a rainha aqui do paciente diabético. Todo diabético precisa usar cebola todos os dias. Ou seja, comer cebola todos os dias é importante. Pera aí que eu quero explicar para o pessoal, nós temos tempo. E ela tem a quercetina e a antocianina, que são duas substâncias, uma que deixa roxa e outra que deixa amarela. Ela faz a translocação do GLUT4. O que é isso? Não vai entender. Tá? O GLUT4 é a proteína que recepciona o açúcar para dentro da mitocôndria na célula. O açúcar não consegue passar a membrana da célula. Mas para chegar ali, comi a comida com
doce, se quebra em moléculas de glicose, passa para o sangue, do sangue passa pelo pâncreas, o pâncreas identifica, libera a insulina, vai levar esse açúcar até na membrana da célula. Lá tem um receptor chamado IRS, que recepciona o açúcar, passa para dentro da célula, o açúcar não vai sozinho para a mitocôndria, vem essa proteína que leva esse açúcar dentro da mitocôndria, GLUT4. A quercetina faz a translocação GLUT4, que é um grande problema do diabético. Não consegue fazer essa translocação para o açúcar que está dentro da mitocôndria para formar os processos energéticos. Nós temos, são 3, tá? O da creatina, o glicolítico e o oxidativo. O que a gente vai falar sobre nutrição esportiva, a gente bate um papo sobre isso também. Então, a cebola faz isso. Ereção e o envelhecimento. Sim, vai chegar um dia na vida de todo homem, uns mais cedo, uns mais tarde, que vai ter alguma... Você sabia que a Bíblia diz que os mortos não sabem nada e não têm consciência do que está acontecendo no mundo real? Eles não podem ver seus entes queridos, nem sentir sua dor. Os mortos não têm conhecimento e não têm mais recompensa. Até a memória deles é esquecida, como descrito em Jó, onde a morte é comparada a um sono do qual ninguém acorda até que os céus sejam abertos. Quando o espírito de alguém parte, eles retornam à terra e seus planos perecem naquele mesmo dia. No entanto, é importante observar que a Bíblia também ensina que haverá uma ressurreição dos mortos, onde Jesus fala sobre uma hora futura em que os mortos nos sepulcros ouvirão sua voz e alguns sairão para a ressurreição da vida eterna, enquanto outros enfrentarão o julgamento. Portanto, embora a Bíblia declare que os mortos não têm consciência, ela também ensina que essa não é a conclusão final da história, já que os mortos ressuscitarão e enfrentarão julgamento por suas ações. Beba água gelada pela manhã, assim que você acordar. E aí, concordas ou não concordas? Então vamos lá, vamos começar, primeira coisa, né? Beba água, vamos tirar o gelada? Pronto, aí a gente tá na mesma página. Cara, não existe como você querer ser uma pessoa produtiva. Pessoal, deixa um like, você sabe, se assim, né? inscreva Existem no 4 canal, pilares, sabe, nos parte da comentários, produtividade. Para você vencer a procrastinação, para você realizar qualquer sonho que você tenha na sua vida. Você sabe quais são os pilares entre os 4. O 4º pilar é o da energia de realização. Não adianta eu ter um celular de última geração sem bateria. Não adianta você ser uma máquina de seja lá o que for e não ter energia. Conhecimento e não ter energia, né? Ou seja lá o que for, né? Uma Ferrari sem combustível, seja o que for, né? Então o 4º pilar, os outros 4 não é o objetivo desse podcast, mas se é da comunidade, quem for da comunidade no comando, eu trabalho os 4 pilares na pessoa. Então o 4º pilar é a energia de realização. A tinta da cebola é um dos melhores remédios para o pâncreas que já se descobriu. Quercetina. A tinta da cenoura, beta-caroteno, é a vitamina para os olhos que existe. A tinta do tomate, licopeno. Não tem na terra nada parecido, nem proximal. Licopeno. Licopeno. A tinta da uva, resveratrol, anticancerígena e rejuvenesce. Inclusive, o resveratrol é uma das armas anticâncer mais poderosas da face da terra. O suco da uva bordô, da uva pura, ele é um remédio tão poderoso que ninguém deveria deixar de usar no mínimo 50 ml de suco de uva bordô por dia. É inacreditável. Fortalece as artérias, rejuvenesce. Existem empresas que hoje investem muito nesse assunto e que conseguiram provar que conseguem recuperar célula cancerígena. Então, para quem está fazendo tratamento de câncer ou já fez, eu não quero ter a remissão dele, é importante estar usando o suco da uva. Tem que ser suco de uva Bordeaux. Não precisa ser. Mas esse suco que vende integral no mercado, vale? Tem muito açúcar, né? Tem, então, isso muita açúcar. Concentração muito grande de frutose, tá? Mas pode usar. A maior parte dos sucos de uva tinto tem uva Isabel e tem uva Bordeaux junto. A uva Bordeaux é mais cara. Então, se eu sou um produtor de suco, eu vou pegar uma uva chamada uva Isabel, que é uma uva mais barata. Coloco a porcentagem de uva barata e tinjo com o Bordeaux. Esses são 3 dos piores alimentos do mundo. Começando pelo óleo de cozinha queimado. As frituras, como pastel de feira, coxinha e batata frita, são extremamente prejudiciais e podem acelerar o envelhecimento. O refrigerante é um dos líquidos mais perigosos, pois cria um ambiente ácido que facilita o desenvolvimento de células cancerígenas, sendo 100.000 vezes mais ácido que o sangue humano. A margarina também é nociva. Composta por gordura hidrogenada vegetal, ela se assemelha ao plástico, sendo evitada até pelos animais. Esses alimentos devem ser evitados para uma vida mais saudável.
Sinais de que você está com câncer nos testículos. Atenção, homens, toma muito cuidado com essa doença, porque ela atinge milhares de homens no mundo todos os anos. Os sintomas iniciais podem surgir com nódulos nos testículos, quando um testículo fica maior que o outro, quando o testículo fica mais duro do que o outro, ou quando começa a surgir dor nos seus testículos. Geralmente a própria pessoa consegue diagnosticar isso. No dia a dia, tenha o hábito de passar a mão nos seus testículos. Quando você está tomando banho ou quando você deita para dormir, tenha o hábito de passar a mão. Veja aí se não tem presença de nódulos nos seus testículos, se não tem dor, se não tem inchaço, vermelhidão, ou então se não tem um testículo maior que o outro, mais duro do que o outro, que esses são os sintomas iniciais aí de que você pode estar com um câncer no testículo. Se você perceber algum problema diferente, procure um médico imediatamente. 7 alimentos que atrapalham a ganhar massa muscular. Bolachas recheadas. Elas são carregadas de açúcares e gorduras trans, prejudicando o seu ganho de massa muscular. Pizza, com alto teor de gordura e calorias vazias. Ela não é a melhor opção para os seus músculos. O sorvete, cheio de açúcar e gorduras. Ele pode atrapalhar seus objetivos de ganho de massa. As batatas fritas de pacote. Elas são ricas em sódio e gorduras saturadas. Não são amigas dos músculos. As bebidas energéticas, cheias de açúcares e cafeína. Elas podem prejudicar seus treinos e recuperação. Miojo, pobre em nutrientes e rico em sódio, ele não é o melhor amigo dos seus músculos. Refrigerante, ele ainda contém substâncias que podem prejudicar seu progresso. É assim que começa um câncer no cérebro, e tudo pode se iniciar com uma simples dor de cabeça. Por isso, já aprenda os sintomas e salve a sua vida. Um dos primeiros sintomas é uma dormência nas mãos seguida de formigamento nos braços. Você ainda pode sentir dores de cabeça que lembram pontadas no cérebro. O lobo frontal, por exemplo, é responsável pelo movimento e emoções. Já o parietal, pelo cálculo, escrita e leitura. E no temporal, a compreensão e a memória. Na presença de algum desses sintomas, procure o médico urgentemente, porque isso pode salvar a sua vida. Uai, seu app de vídeos curtos. Dormir com ventilador, veja os riscos que eu vou falar aqui para você, tá? Muitas pessoas têm o hábito de dormir com ventilador, tudo bem? Entretanto, existem riscos principalmente para as pessoas que sofrem do que eu vou falar aqui agora. Presta atenção. O ventilador, gente, é feito para ventilar o ambiente, ok? Mas, claro, principalmente se ele tiver escuro, se ele estiver limpo, melhor. Mas quando ele ventila esse ambiente, ele também espalha partículas alérgicas. Bom, gente, eu vou encerrar o conteúdo que aí não vou ficar longo, mas é igual eu falei no começo do canal Galileu. O nosso corpo, ele genera muitas coisas. Ele genera as toxinas, as proteínas, o carboidrato, enfim, muitas coisas. Então vai deixando o like, se inscreva no canal e porrada nos comentários. Só isso. Valeu, tchau!